aqui fazendo a nossa live de quarta-feira, que normalmente a gente aborda os assuntos mais polêmicos da semana. Os assuntos são vários, né? Se a gente quisesse se aprofundar, nós temos, assim, dezenas de assuntos que nós poderíamos pôr em pauta e para conversarmos aí a respeito. Nós temos, por exemplo, as críticas constantes do Bolsonaro ao STF, né? Nós temos o problema da falta de gerenciamento que existe no governo federal com relação à Covid. Nós temos o problema do meio ambiente, que são várias as desculpas que o governo dá, mas continuamos aí a desmatar a Amazônia, né? E sempre com essa negação, porque faltou recurso, faltou gente, faltou tempo, faltou na verdade aquilo que eu sempre venho criticando, que é a falta de planejamento que existe desse governo, que é grave, é muito grave, tá certo? Nós temos mais ainda, se a gente quisesse colocar, nós temos assim, os problemas econômicos advindos da pandemia, que até agora não vi nenhuma solução tirada da cartola, né, dos nossos queridos amados governantes, né, principalmente com relação ao Ministério da Economia, né, os programas que foram colocados e a gente não consegue acessar, o micro, pequeno empresário, aquele que gera emprego no país, não consegue chegar nesse crédito, né? O próprio presidente do BNDES afirmou recentemente que o crédito está difícil de ter acesso à pequena e à microempresa, né? Os grandes empregadores do Brasil, porque as grandes empresas é fácil, né? O cara paga, dá uma ligada lá pro Ministério, pro presidente lá do Banco Central, ele liga lá pro presidente do BNDES, ele liga pro diretor do banco que ele está acostumado a trabalhar, e ele tem acesso fácil ao crédito, coisa que infelizmente nós não temos, né? O pequeno e o médio empresário não tem esse crédito facilitado como deveria ter, tá certo? Mas tem mais, eu acho que a gente ainda tem mais assuntos ainda. Por exemplo, nós estamos ainda com uma crise profunda no Ministério da Educação. Não posso falar nada sobre o novo ministro porque eu não o conheço. Eu espero que ele seja diferente do antigo, que o antigo era um tremendo de um boçal. Aquilo não era ministro da Educação, aquilo era um refugiado, hoje um refugiado, né? Porque ele fugiu para os Estados Unidos, tá certo? Aquilo não era ministro da Educação, como o colombiano antigo também, que estava lá, não era e nunca foi um ministro da Educação. O Ministério da Educação é um ponto que nós vamos abordar futuramente nos nossos vídeos aqui polêmicos, tá certo? Ele deveria cuidar da educação básica, da educação elementar, né? Coisa que hoje está focado só a discussão política versus a universidade, né? Só estão focados com relação à universidade. Eles esqueceram que existe o ensino fundamental, né? Não existe uma política de ensino fundamental no Brasil. Aliás, há muitos anos, não é um privilégio só desse governo. Mas esse governo veio, né? Ele foi eleito dizendo que ia mudar tudo isso e, infelizmente, ele até agora não mudou e continua com essa mesma postura de sempre. Nós temos um conflito social muito grande, tá certo? Nós temos esse problema da pandemia que é insolúvel, né? Bolsonaro vive criticando o STF, vive criticando o STF, dizendo que passou poderes aos governadores, mas ele, como representante máximo do país, até então só minou, né, qualquer programa que os governos estaduais e municipais fizeram.
Ele sempre foi contra o isolamento social, ele foi sempre contra o distanciamento social, ele foi sempre contra o uso das máscaras e etc, etc, etc. Tá certo? Que também já abordamos esse assunto na nossa live de quarta-feira passada, não vou tocar mais nesse assunto, tá certo? Acho que vale a pena a gente conversar hoje um pouquinho sobre a polêmica maior causada pelo Gilmar Mendes. Eu, como vocês já me acompanham aqui, não sou nenhum fã do Gilmar Mendes, não sou partidário do Gilmar Mendes, acho que o Gilmar Mendes tem muitas posturas questionáveis, que a gente sempre criticou e sempre vai criticar, mas desta vez, com relação ao assunto do tal do genocídio praticado pelo Exército, eu acho que existe aqui uma polêmica criada e lançada por uma questão cultural, né? Fundamentalmente criada até pelos próprios militares. O governo Bolsonaro, ele acha e acredita, né, que o exército, não o exército e as forças armadas, não é do Estado. Ele acha que pertence ao governo dele, tanto que hoje tem mais de 130, né, oficiais das forças armadas trabalhando e prestando serviço para o seu ministério, para os seus ministérios, ocupando diretorias de empresas estatais. E aí eu vou dizer uma coisa que é minha opinião particular, não é proibido, mas é uma coisa imoral, porque além do cara ou estar na ativa, ser oficial da ativa, ou ele está, né, aposentado. Como aposentado, ele recebe o seu soldo inteirinho, bonitinho, né? E como o militar da ativa, ele também recebe o seu soldo. E soma-se a isso, né, o que ele está ganhando ocupando cargos do governo. Então, fere aí um princípio de Constituição muito sério, né, que é todos são iguais perante a lei. Todos, independente. Então, se uma pessoa não pode trabalhar, tá certo? Um aposentado, uma pessoa que se aposentou, ou um cara que está trabalhando num serviço ativo, ele não pode prestar serviço para outra pessoa, por que o militar pode? Tá certo? E o governo do Bolsonaro vem praticando constantemente favores a militares, né? A Previdência, a nova lei da Previdência é especial para militares, tá certo? Ele incrementou em 26 bilhões de reais o fomento para as Forças Armadas, em termos de intendência, tá certo? Criou uma série de favores aos militares que os transformaram em pessoas diferentes das outras, diferentes do indivíduo normal, do cidadão brasileiro. Bom, eu queria até ler aqui, voltando ao assunto do Gilmar Mendes e a questão do genocídio, vocês vão me permitir aqui, eu vou ler o texto do Gilmar Mendes, para que a gente venha a discutir o que o Gilmar Mendes falou, né? Gilmar Mendes foi muito claro na sua colocação. Ele definiu de uma maneira, talvez tenha dado motivo aí para várias questionamentos, mas eu não acho que ele tenha ofendido as Forças Armadas. Não foi isso que ele fez, né? O que ele disse, na verdade, quando ele disse que o Exército está se associando, né, ao genocídio na pandemia, textualmente, ele disse o seguinte: não podemos mais tolerar essa situação que se passa no Ministério da Saúde. Não é aceitável que se tenha esse vazio. Pode-se até dizer, a estratégia é tirar o protagonismo do governo federal
e atribuir as responsabilidades a estados e municípios. Se for essa a intenção, é preciso se fazer alguma coisa. Isso é péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Ao genocídio causado pelas mortes provenientes do coronavírus, do Covid-19. Né? É preciso pôr fim a isso, criticou Gilmar Mendes. O que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, que nós temos no Ministério da Saúde hoje, né, um general da ativa, que esse é um grande erro, na minha opinião, do Exército, um general da ativa, especialista em logística, não é especialista em saúde, e com ele tem mais 28 militares dentro do Ministério da Saúde, nenhum deles com atribuição ou conhecimento da área de saúde. Aí vocês vão me dizer, e eu vou concordar com vocês, mas o ministro da Saúde não necessariamente precisa ser um médico. Não, realmente não precisa ser um médico. Mas ele precisa estar associado a médicos, a especialistas, tá certo? Coisa que simplesmente foi destruído nesse governo do Bolsonaro, nesse governo atual. Nós antigamente, com Mandetta ou com o Nelson Tait, nós tínhamos lá uma política, por exemplo, de entrevistas diárias, né, de posicionamentos diários do Ministério, né, tínhamos sempre lá uma conferência ao vivo com os especialistas, né, que nos posicionavam com relação àquilo que está sendo feito para combater o vírus, né? Tanto o Tait quanto o Mandetta tinham essas entrevistas coletivas, era até 5 horas da tarde, depois passou para 7, e o Ministério da Saúde publicava boletins diários bastante precisos, com números precisos, coisa que hoje nós não temos mais, né? Então, volto de novo, né, a reprisar o fato aqui que lá em 1972, 73, se não me falha a memória, nós tivemos a mesma coisa, né, com relação à epidemia de meningite que houve no país. Tá certo? A ditadura militar da época simplesmente escondeu o fato e os números de todos os brasileiros, da imprensa, de todo mundo. Portanto, tanto que até hoje nós não temos ideia de quantas pessoas morreram nessa epidemia. Tá certo? Então, tudo isso eu venho aqui para dizer o seguinte, não estou defendendo Gilmar Mendes, eu estou defendendo aquilo que é o pensamento do Gilmar Mendes com relação à fala dele. Ele foi muito, talvez, infeliz na proporção da sua conversa, mas ele foi extremamente correto quando ele colocou, de uma maneira muito clara e precisa, que o Exército tem a sua função como uma entidade de Estado, não como uma entidade de governo. Então as Forças Armadas precisam ter e tomar uma decisão, né? Porque se formos pensar e formos atrás da Constituição nossa, na Constituição Federal, está claro, dito lá, qual é a função das Forças Armadas na Constituição. Tá certo? É defendê-la, né, a todo o modo. Ela não é governo. Porque se for governo, nós voltamos ao governo militar que houve no passado. Tá certo? Então, com isso, nós não podemos permitir e não podemos admitir que estamos há 57 dias sem um ministro da Saúde, sem um planejamento, sem uma coisa clara mostrada a todos os brasileiros de como é que está se trabalhando com relação a essa pandemia. Isso, na verdade, eu venho dizendo há meses aqui, há meses. O nosso governo se tornou um governo genocida, né?
na medida que o Bolsonaro despreza as medidas que governadores e prefeitos, despreza as entidades médicas, despreza a Organização Mundial de Saúde, despreza a ciência, despreza tudo, né? Promovendo aglomerações, promovendo a falta de respeito ao próximo, não usando máscaras, proibindo, né, recentemente, proibindo naquela PL 1652, né, onde ele vetou o uso de máscara em escolas, em lugares públicos. Quer dizer, ele está frontalmente, não sei com qual é a razão disso ao fundo, ele está promovendo a matança de brasileiros. Vocês não tenham dúvida, tá certo? Vejam os números de mortes que nós estamos tendo. Se nós estivéssemos, né, se nós tivéssemos feito aquilo que os países que tiveram os grandes problemas, como a Espanha, a Itália, a Inglaterra e vários outros países tiveram e fizeram, né, nós deveríamos ter decretado um lockout lá no início, de quando a OMS decretou pandemia. Nós deveríamos ter proibido a entrada de turistas do país. E não vir com essa discussão de sempre, porque não deveria ter carnaval. Não deveria ter carnaval, não deveria ter vindo turistas para o Brasil. Porque com a vinda dos turistas que vieram para o carnaval, é que se lastrou, né, pelo país toda essa pandemia. E a falta de controle do governo federal em relação a tudo aquilo que deveria ser feito, nós precisamos cobrar. O senhor Bolsonaro é sim culpado por isso, por ter sido omisso, e não empurrar nas costas do STF, dizendo, o STF deu aos estados essa obrigação. Não. Ele, como governo federal, deveria ter assumido o controle da pandemia, ter comprado os respiradores, ter comprado as EPIs, ter comprado todo o equipamento e distribuído de acordo, né, com as necessidades que os estados estavam tendo, para não termos, inclusive, os problemas que tivemos de desvio, né, de roubalheira, de desvio de dinheiro, de desvio de coisas que houveram. Tá certo? Agora, é muito fácil, o cara pensa somente na política. Ele só pensa em 2022, porque ele vai vir lá na frente e vai dizer, meus amigos, mas é o seguinte, eu não tive culpa, quem teve culpa foram os prefeitos, foram os governadores, porque o STF mandou. Tá certo? Eu entendi a posição do Gilmar Mendes quando ele se refere a genocídio. É, na verdade, essa política de ter esses militares envolvidos em assuntos que não lhe pertencem, tá certo? Bolsonaro está tomando uma medida, uma tática dele de governo, tá certo? De usar o maior número de militares possíveis e imagináveis dentro do seu governo para legitimizar, né, ou tentar legitimizar o seu governo, entendeu? E os militares estão entrando na dele, que é uma coisa assim inacreditável. É inacreditável, né? Porque o militar, ele preza e muito a hierarquia, né? A lógica. Isso, os militares realmente eles têm isso embutidos na sua educação. Tá certo? Agora, nós não podemos esquecer que em política não existe essa hierarquia e não existe essa lógica. Tá certo? Então, se você for, né, partir para a política, você tem que abandonar o lado militar. Para mim, é inconcebível um militar da ativa estar no governo. Tá certo? Isso não é dogma da nossa Constituição, né? Não é correto. Quando ele se coloca como o interlocutor, tá certo, de uma política de saúde no país,
que está matando milhares de brasileiros todos os dias, ele também se torna, né, um pactuante da política. Tá certo? Ele está pactuando com um psicopata, na verdade, né? Porque é um sujeito que, com as suas atitudes, faz com que o povo, né, não sigam as regras que devem ser seguidas. E nós vamos continuar nessa pandemia até quando, gente? Né? Porque isso daqui não vai terminar tão cedo enquanto não descobrirmos uma vacina. E até quando nós vamos ter esse desgoverno, né, essa falta de gerenciamento no Ministério da Saúde? Porque o que está acontecendo é um desgoverno. Como é que pode um presidente da República virar médico? Desculpa, gente, não está escrito em lugar nenhum. Né? Como é que pode um ministério, só para atender o presidente, aprovar, né, um procedimento de utilização da cloroquina quando todo o mundo não pratica mais essa política, né, e não aceita esse tipo de coisa? Então, gente, nós precisamos ver e repensar e estudar um pouco aquilo que o Gilmar Mendes falou com relação ao genocídio. Ele não acusou o exército de genocida. E aí saem aí o ministro da Defesa, os comandantes das forças militares, com uma nota de repúdio, com uma nota procurando a PGR agora para entrar com uma ação contra o Gilmar Mendes, o Mourão dizendo coisas que, se ele tivesse dignidade e moralidade, ele deveria pedir desculpas. Isso é um golpe do Mourão. Mourão é esperto porque ele vai dizer que o Gilmar Mendes, não pedindo desculpas, ele não é um cara de liberdade, né, comprovada, como pede a Constituição para ser ministro, e vai pedir lá a cassação dele. Mourão é vivo, tá certo? Então, gente, nós continuamos tendo problemas aonde não existem, né? Continuam caçando comunistas. É uma piada, né? Nós estamos assim nos anos 2020, né? No século 21, e ainda se acredita que o comunismo vai dar golpe, que o cara que escreve não sei o que é comunista, que o cara que fala que não sei o que lá é comunista, entendeu? O Muro de Berlim caiu lá há 20, 30 anos atrás, entendeu? Não existe mais aquela divisão de forças entre Estados Unidos e União Soviética, né? A Guerra Fria acabou, gente. E assim como acabaram essas discussões que não tem mais sentido pelo mundo, entendeu? Então, vamos cuidar do país, né? Vamos cuidar das coisas que interessam ao país, das coisas que necessitam ser cuidadas e que não estão sendo cuidadas. Não se esqueça, gente, enquanto nós não dominarmos esse problema da pandemia, que é sério, muitos não acreditam. Por quê? Porque o próprio presidente instiga as pessoas a não acreditarem, tá certo? Tudo isso, enquanto nós não controlarmos, não estabelecemos um controle com a pandemia, nós vamos estar num problema muito sério economicamente, socialmente, né? Nós vamos conviver com isso por muito tempo. Então, preste atenção e tome cuidado, né, com essas teorias conspiratórias apregoadas, né, pelo Bolsonaro e pelos seus asseclas. Nem tudo nessa vida, né, tem tanta conspiração, tá certo? O que tem é falta de visão, falta de gerenciamento, que é muito importante, ok? Nós temos problemas, como já disse, nós temos problemas diversos. O nosso Ministério de Relações Exteriores é uma vergonha, né? O Ministério da Cidadania e da Mulher é outra vergonha. O Ministério do Meio Ambiente é vergonhoso. Então, só coisas que nos denigrem, tá certo? E junto a isso nós estamos hoje com um problema gravíssimo na saúde, tá certo? Pazuello, com todas a sua
boa vontade, parece ser um cara boa praça, boa gente, mas, ele não se acercou das pessoas que deveriam ter sido, que ele deveria ter se acercado. Entendeu? Não tem ninguém que entende de SUS, não tem ninguém que entende de saúde, não tem ninguém que entende de planejamento de família. E só para vocês terem mais uma ideia, e para vocês terem mais um número aí junto com vocês, que todo mundo vai dizer, vai reclamar, o Brasil é o 106º país do mundo em testagem proporcional. Tá? É o 106º país do mundo. Então vocês vejam o quanto de subnotificações que nós temos, né, com essa política. O Ministério da Saúde, o Pazuello, né, especialista em logística, distribuiu testes que não tinha reagente. Não servem para nada. Vocês entenderam? Então, quando o Gilmar Mendes se referiu a uma política de genocídio, ele não se referiu ao exército, né? Ele se referiu à situação que nós estamos vivendo. Alguém tem que tomar a providência necessária. Pazuello, se você acha que você deve permanecer como ministro, peça a sua exoneração como militar, né? Vá para a reserva. Então você vira político, né? Você não é mais um oficial do exército e político, porque as duas coisas são incompatíveis. Você entendeu? A política não tem os mesmos princípios que o exército possui. Não estou falando de ética, eu estou falando de hierarquia, estou falando de segmento absoluto hierárquico. Você entendeu? Política não existe hierarquia. Tá certo? Não é bagunça, mas não existe. Então, uma coisa é conflitante com a outra. E nós precisamos resolver esse problema. Tá bom? Gente, tem mais assuntos para a gente colocar, mas eu prometi que o vídeo hoje era só de meia hora, vai ser meia horinha mesmo. Né? Estamos abertos aí a conversa, a bate-papo, a discussões. E quando vocês acharem temas relevantes, bota aí na nossa página que a gente vai atrás para conversar. Tá bom? Então, por enquanto é isso. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. E domingo a gente se encontra por aí de novo.